Fala pessoal, professor Paulo, professor de Filosofia e Sociologia. Hoje na aula de Filosofia, a gente vai continuar aí na sequência, como eu já disse na última aula sobre o racionalismo de Descartes, né? A gente, sequencialmente, a gente vai ter uns caras que vão ser muito contra ao Descartes, né? Vai ser tipo um lado A, um lado B, né? Que vão estar brigando por questões de ideias, né? E vão ser totalmente contrárias às ideias racionalistas. Lembrando, os racionalistas pensavam de você ter a verdade, lembra? Através de métodos matemáticos, principalmente Descartes, né? E ele ignorava totalmente os sentidos do homem, né? Para ele, os sentidos, os 5 sentidos do homem, eram falíveis, porque não levavam à verdade. A gente vai ver hoje os empiristas, tá? Principalmente os ingleses, que vão estar refutando, vão estar questionando essas verdades de Descartes, né? Então vão estar propondo outras ideias, tá? Então a gente vai ter meio que um duelo ali na Idade Moderna entre racionalistas e entre empiristas. Os empiristas, a gente vai ver hoje 3 ingleses, tá? O John Locke, o Francis Bacon e o David Hume. Eles vão ter ideias parecidas, mas um vai estar sempre melhorando a ideia do outro, tá? Futuramente, a gente vai ver um cara chamado Kant, que ele simplesmente vai acabar com essa briga, né? Ele vai acabar com essa briga e ele vai organizar ali os pensamentos, tanto dos racionalistas quanto dos empiristas, e vai chegar a um denominador comum. Mas isso é um capítulo mais para frente, tá? Então, é importante a gente ver o racionalismo, cai muito em prova, e os empiristas também como contraposição, como sentido contrário. Tá legal? Então, vamos lá. Lembrando que esses empiristas valorizam muito a questão dos sentidos, tá? E questionam todas as questões dos racionalistas. Vamos compartilhar aqui o material? Tá? Então, o empirismo inglês aí da Idade Moderna, né? O primeiro autor que a gente vai ver aí é John Locke. Professor, John Locke é aquele mesmo da política? Tá? Acho que mais de alguma vez eu já citei aqui que na Idade Moderna, na Idade Antiga, né, Grécia e Roma, os filósofos eram muitas coisas, né? Então, era muito comum você ver filósofo falando sobre política, era muito comum você ver filósofo falando sobre realidade humana, era muito comum você ver filósofo artista. Então, é diferente de hoje, que o cara só se baseia em uma coisa. Na Idade Moderna era muito comum isso aí, tá? John Locke da política, do liberalismo e tudo mais, mas isso aqui é diferente, tá? Eu coloquei até aqui o livrinho que ele escreveu, o Ensaio sobre o Entendimento Humano, tá? Ele vai se dedicar aí a entender o ser humano. O nome do livro é bem claro, né? Esse livro é de 1689. E o que o Locke vai fazer como primeiro aí que vai começar a combater a doutrina do Descartes, a doutrina cartesiana? Ele vai contrapor essa doutrina. Lembra que o Descartes ele falava sobre as ideias inatas? O que é isso? Quando a pessoa nasce, quando a criança nasce, o bebê nasce, ela já vem com uma série de coisas internalizadas. Por exemplo, crianças que com 2 anos de idade já desenham super bem. Então, ou crianças que com 3 anos de idade já conseguem tocar um piano super bem. Então, assim, o Descartes, no seu racionalismo, ele fala que as pessoas vêm com
coisas, né, com sentimentos, com habilidades dentro do ser humano, né? Já vem dentro desse ser humano e ele só desenvolve, tá? O John Luke, ele vai falar um pouco diferente. O John Luke, ele vai falar um pouco diferente. Ele vai falar que o ser humano, ele nasce como uma tábula rasa, como se fosse uma tábua em branco, tá? Um caderno em branco. Então, a nossa mente, ela seria como uma folha em branco. Não tem nada, não vem com nada quando nasce, tá legal? E como é que a gente desenvolve nossas habilidades? São adquiridas através da experiência sensível. Galera, vamos memorizar essas palavrinhas que são muito importantes a nível de prova, tá? Então, o que é experiência sensível? É essa questão dos sentidos. Então, as pessoas vão desenvolvendo seus sentidos e vão aprendendo novas coisas, tá? Então, o John Luke, primeiro, ele já fala, Descartes, você está errado. Não tem nada de natismo, não tem nada de o ser humano vir com ideias já pré-estabelecidas, não. Ele nasce como uma folha em branco. Todo mundo nasce igual e vai aprendendo através de suas experiências, tá? Que ele chama de experiência sensível. E aí ele vai falar que existem dois tipos de ideias, tá? Primeiro, para o John Luke, é uma sensação, tá? São as primeiras ideias que chegam através dos sentidos, tá? Então, para o John Luke, quando você tem a sensação de ter, por exemplo, o meu olfato, né? Quando eu estou sentindo um cheiro de uma pizza, por exemplo, que está no forno, me dá a sensação de que estão fazendo uma pizza, ou a pizza está ficando pronta. Deu para entender? Então, essa sensação, e pode ser com qualquer sentido, pode ser o sentido da visão, né? Eu olho o tempo ficando nublado, eu tenho a sensação de que a coisa pode vir a cair uma chuva, por exemplo. Então, e ficando claro assim, que sensação ela tem total ligação com os sentidos para o John Luke. Tá? Para o Descartes, os sentidos eram falhos, os sentidos enganavam a gente. Para o John Luke, não. O sentido ele traz para a gente as primeiras impressões sobre alguma coisa. Tá? Mas, para ele, lembrando também, até coloquei aqui, sensação é diferente de sentimento. Tá? Então, sensação é algo que a gente sente. Sentimento é muito mais profundo. Tá? E tem um outro tipo de ideia para o Luke, que é a reflexão. Essa reflexão ela é uma combinação, tá, de sensações. Então, a gente chega em algo, né? Eu dei o exemplo da pizza aqui. Então, eu senti o cheiro da pizza. Foi uma sensação do olfato, né? Eu fui no forno, peguei essa pizza, tato, né? Eu vi essa pizza pronta. Então, essa combinação de sensações vai me levar a uma reflexão, vai me levar a uma verdade, que aquela pizza ali existe, que aquela pizza ali ficou pronta, tá? Então, o John Luke foi um dos primeiros aí a se debruçar nessa questão dos sentidos, tá? E os próximos que vão vir vão estar melhorando essa ideia aí do John Luke. Tá legal? O próximo empirista que a gente vai ver em inglês aí foi o Francis Bacon, tá? Ele vai escrever um livro aí sobre o conhecimento humano aí, em 1620, tá? O Bacon, que eu não sei se tem relação com a comida, era muito normal ter esse nome na Inglaterra, na Idade Moderna, né? Titio Francis, né, preocupava-se com a utilização de conhecimentos científicos na prática, tá? E aí ele cria uma teoria dos ídolos,
tá? Ele cria uma teoria dos ídolos. O que é ídolo, gente? Ah, já sei, professor. Ídolo é aquele cara que eu gosto muito, que eu sou fã. Não, não é isso. Teoria do ídolo para Francis Bacon era a questão das imagens. Quem é da igreja evangélica aí, quando se trata de, principalmente na Bíblia, ou igreja evangélica, ou igreja católica, igreja cristã, né? Se trata lá no Velho Testamento de imagens, de esculturas, né? Trata-se como ídolos. Então, assim, essa ideia do Francis Bacon, a ideia de ídolo, é uma ideia de imagem. Tá legal? Uma ideia de imagem. Vamos seguir aí. Então, ele fala que essa imagem gera um erro. É um erro que está na nossa mente. É como se fosse uma falsa noção, preconceito, um mau hábito mental. Vamos tentar entender esses ídolos aí do Francis Bacon, que vai ficar mais claro, tá? Então, para ele, são 4 tipos de erros, né? De falsas noções que a gente tem, que vão levar a gente provavelmente ao erro, tá? Primeiro ídolo dele é o ídolo da tribo, tá legal? O ídolo da tribo. O que é esse ídolo da tribo para o Francis Bacon? São falsas noções provenientes da natureza humana, tá legal? O que é falsas noções provenientes da natureza humana? A gente pode botar como exemplo aí o preconceito, tá? O preconceito, sem a gente conhecer alguma coisa, ou sem a gente conhecer alguém, ou a gente tem uma percepção da nossa natureza que aquilo ali não é legal e a gente acaba tendo essa falsa noção, às vezes maltratando alguém de qualquer forma, tá? Aqui eu botei uma tabelinha, tá? Sobre exemplos para vocês aí, tá? Então, esse ídolo da tribo, então, a gente tem exemplos aí de provincialismo, é como se a gente fosse a metrópole e a província fosse o outro, é como se a gente fosse melhor do que o outro. Boatos, né? Então você cria boatos, né, que levam as pessoas aos erros, né? Anedota, mentira, enfim. Esses erros, para ele, esse erro enraizado da tribo, que vem da nossa natureza, que a gente cria, tá? Que leva outras pessoas ao erro. O segundo aqui, que seria o ídolo da caverna, professor, tem relação com o mito da caverna lá de Platão? Sim. Tá? São falsas noções do ser humano enquanto indivíduo. Tá? Então, lembra da caverna, que o cara ficava olhando a sombra e um da caverna saiu e volta e fala, cara, isso tudo aqui é mentira. E as pessoas, não é mentira. Então, você não adianta falar, não adianta você mostrar dados, não adianta você comprovar certas coisas, porque o cara não vai acreditar. Tá? Ele tem essas falsas noções dele enquanto indivíduo que ele não muda. Tá legal? Agora, tem um outro ídolo aqui, né? Deixa eu voltar lá para ver se tem aqui um outro exemplo. Né? Então, senso comum, atitudes impensadas, pressupostos errôneos, tá? Aceitar somente o que concordar com o próprio pensamento. Então, eu falo que o tomate é vermelho, o cara, não, mas eu tenho um tomate verde aqui na minha mão. Mas eu falo, não, mas esse tomate vai ficar vermelho. Não, o tomate é verde. Então, o cara concorda só o que ele acha. Então, para o Francis Bacon, esse ídolo da caverna, esse pensamento humano enraizado, o cara não quer mudar, é um problema, tá? É um problema. Mercado ou foro, né? O terceiro ídolo aí. Falsas noções provenientes da linguagem ou comunicação. Então, mercado ou foro tem a ver com a comunicação. Como é que a gente gera erro através da comunicação? Fofoca. Falar alguma coisa para denigrir alguém, sabendo que aquilo é mentira.
né, fake news. Né? Então, mercado ou foro, né, é um erro para o Francis Bacon. Né? Quem nunca brincou de telefone sem fio? De verdade, né? Não quando alguém está sacaneando o telefone sem fio. Né? Normalmente a linguagem ali, você vai falando para uma pessoa, a pessoa desenvolve outra ideia e aquilo ali vai criando uma falsa verdade. Né? Vamos ver aqui outros exemplos aqui. Então, foro é um discurso, distorcer a realidade mediante a retórica, o uso de conceitos imprecisos, equivocados, deturpados, mal entendidos. Gente, conceitos imprecisos é mentira, né? Fofoca, deturpado, você deturpar a verdade. Então, para o Francis Bacon, esse mercado ou foro está ligado a essa comunicação, que pode gerar um erro. Tá? E tem aí o teatro, seria o quarto ídolo do Francis Bacon. O que é esse teatro? Tem a ver com você se agarrar a coisas antigas, né? Concepções filosóficas antigas, superstição, crença. Cara, tem coisa mais irracional que superstição, né? Ah, eu não vou quebrar um espelho porque eu tenho 7 anos de azar. Ou se o chinelo tiver virado, a mãe vai morrer. Né? Então, para ele, esses tipos de teatro, esse tipo de crenças, né? Não vou nem questionar muito crença aqui, porque é de cada um. Mas tem crenças que são difíceis de você entender como real. Né? É só a fé mesmo do cara. Então, teatro para ele é apelo à tradição, autoridade, dogmas políticos. Né? Também a gente não precisa entrar nisso. Filosóficos, religiosos, enfim, tudo que leva a coisas que não são tão racionais. Né? E o Francis Bacon diz que isso aí não é bom. Então, ídolo da tribo, ídolo da caverna, ídolo do foro, ídolo do teatro, tá? Cada um com suas características aí. Pro Francis Bacon, isso leva o homem ao erro. Tá? E aí a gente tem o método indutivo do Francis Bacon para contrapor o método do Descartes. Você lembra o método do Descartes de chegar à verdade? Tá? O Francis Bacon ele tem o chamado método indutivo, que era combater os erros provocados por esses lidos e apresentar um novo método de investigação para facilitar o meio científico. Então, por exemplo, a ciência ela usa de diversos métodos para você chegar a uma conclusão. Organização da tabela periódica é um método que você utiliza ali, né, para organizar o método científico. Fórmulas, fórmula de Torricelli, fórmula de Bhaskara, ou mesmo, por exemplo, todos os nomes científicos, são escritos em latim, porque é uma língua morta. Então, é um método científico, tá? Para ele organizar essa ciência, organizar essa investigação. Lembra que os empiristas, empírico é experiência, é ciência. Tá legal? Então, o Francis Bacon ele cria esse método indutivo para você, tirando esses ídolos, você tem um método científico para facilitar o estudo. Tá legal? Então, o Francis Bacon aí, mais um empirista. Tá legal? Vamos para o último aí, que é o mais legal, que é o David Hume. David Hume é um pouco mais à frente do Locke e do Bacon, tá legal? E aí ele vai se debruçar realmente nas questões dos sentidos. Lembra que eu falei que eles iam melhorando, né? Desenvolvendo a teoria dos seus antecessores? Então, o David Hume ele vai falar que todo conhecimento deriva da experiência sensível. Então, todo conhecimento deriva dos sentidos. Tá? Ele está dando um tapa na cara lá do racionalismo.
Ele está falando, ó, como é que os sentidos enganam a gente? Não, todos os conhecimentos, todo conhecimento deriva dos sentidos, tá? Tudo seria compreendido através das nossas percepções sensíveis, que estariam voltadas para duas categorias, tá? Coisas que a gente já utiliza hoje, palavras que a gente já utiliza hoje, vem aí desse empirismo, principalmente do David Hume. Vamos lá. Então, tudo seria compreendido através das nossas percepções sensíveis, através dos nossos sentidos, que estariam voltados para duas categorias. Primeiro, impressões. Tá? O que é impressão para o David Hume? Refere-se a dados fornecidos pelos sentidos. Tá? Maior quantidade de dados. Eu botei um exemplo aqui, Camilo, para utilizar aqui na aula, que é um exemplo para mim. Eu nunca tinha visto um camelo na vida, até viajar e conhecer um camelo. Tá? Então, os meus sentidos naquele momento me forneceram dados, maior quantidade de dados possíveis. Tá? Eu encostei no camelo, eu senti o cheiro do camelo, que não é muito bom, diga-se de passagem. Eu andei de camelo, eu abracei o camelo. Tá? Então, os meus sentidos me deram uma impressão de que é um camelo. Tá legal? Então, hoje eu posso dizer para vocês, eu sei o que é um camelo. Tá legal? Agora, o David Hume tinha uma outra categoria que era ideias. Tá? Ideias é diferente de impressões. Eu tenho uma ideia quando eu tenho representações mentais afastadas do meu sentido. Eu coloquei aqui exemplo ornitorrinco. Não sei se alguém já ouviu falar no ornitorrinco. Ou, sei lá, alguma coisa que vocês nunca tenham visto, mas vocês sabem o que é. Né? Tem até a música do Zeca Pagodinho, né? Do caviar, né? Você sabe o que é caviar? Nunca vi, nem ouvi, só ouço falar, né? Mas a questão do ornitorrinco aqui, no caso, eu sei o que é ornitorrinco. É um animal que ele bota ovo, é mamífero, tem pé de pato, tem bico de pato, e, enfim, é um animal lá da Austrália muito louco. Mas assim, eu só conheço o ornitorrinco através de quê? De livro, de foto, né? Então, eu tenho uma ideia do que seja o ornitorrinco. Eu tinha uma ideia do que era um camelo. Quando eu tive com o camelo, eu tive uma impressão. Eu tive vários sentidos atuando naquele momento. Então, a impressão, ela é mais, para o David Hume, ela é mais firme, tá, do que a ideia. Eu tenho uma ideia, né? Eu tenho uma ideia do que seja, por exemplo, o Havaí. Tenho uma ideia. Se um dia eu for para o Havaí, né, mergulhar nas águas do Havaí, ver aquela beleza do Havaí com meus próprios olhos, né, e aí os meus sentidos ali no Havaí, eu vou ter uma impressão do que é o Havaí. Por enquanto eu só tenho uma ideia. Hoje eu tenho uma ideia do que é o ornitorrinco. Pode ser que um dia na vida eu veja um ornitorrinco e aí eu tenho uma impressão real do que é o ornitorrinco. Deu para entender essa doideira? Então, para o David Hume, os nossos sentidos, quando eu tenho vários sentidos reunidos ali naquele momento, eu tenho uma impressão. Quando eu tenho uma ideia mais afastada, tenho poucos sentidos sendo ativados, eu tenho uma ideia. Tá legal? Mas para ficar melhor, David Hume vai falar que o homem amplia, através de suas estruturas mentais, o seu conhecimento através de associação de ideias. Cara, isso é muito legal. Isso é muito claro hoje. Mas o cara estava escrevendo isso em 1748. Tá? Então, vamos lá, vamos pensar nos sentidos. Associação de ideias. Eu tenho 3 associações de ideias para o David Hume. Primeiro, é a semelhança. Tá? Quando um objeto nos remete a outro objeto ou até em imagem. Tá? E não precisa ser objeto, pode ser o olfato. Né? Às vezes você sente um perfume e lembra de alguém, ou você vê um objeto qualquer e lembra de algo. Né? Eu, por exemplo, eu pego um livro de inglês, eu lembro do intercâmbio que eu fiz,
Ou eu pego algo que eu tenha, por exemplo, uma placa, eu lembro do local que eu fui, né? Então, quando o objeto me remete a outro, ou até mesmo um lugar, uma imagem. Então, semelhança para o David Hume é quando os nossos sentidos sentem alguma coisa, veem alguma coisa e remete a outra coisa. Tá legal? O segundo para ele, nessa questão de associação de ideias, é a contiguidade. Quando se dá comparação entre objetos idênticos. Por exemplo, eu botei aqui mochila. Quantos tipos de mochila você conhece? Tem mochila de viagem, mochilão, tem mochila de criança, tá? Então, eu posso comparar. Eu posso pegar a mochila da minha filha e comparar com a minha mochila de trabalho. As duas são mochilas, tá? Mas eu comparo. São objetos, né, que eu posso comparar, né? Eu posso comparar, por exemplo, praia. Eu posso comparar a praia do Caribe com a praia de Arraial do Cabo, por exemplo. São objetos, né, coisas idênticas, praias, mas eu posso comparar, porque são coisas que têm características diferentes. Então, contiguidade para o David Hume é quando a gente compara coisas que são as mesmas coisas, mas de formas diferentes. Tá? E causa e efeito. Olha como é legal isso aqui. Causa e efeito, quando a gente associa o que anteveio e o que sucedeu baseado num hábito. Um exemplo muito claro isso aqui, ó, né? Eu nesse momento aqui estou vendo o tempo ficando nublado hoje aqui. E aí na minha ideia eu já vou fazer o quê? Associar o quê? A chuva, né? Ou eu vou, sei lá, eu vou para um show. O que que eu penso? Que eu vou dançar. Eu associo ideias. Ou eu vou para um restaurante, uma pizzaria, eu associo a ideia de quê? De que eu vou comer uma pizza. Então, causa e efeito é eu pegar uma ideia, eu ver alguma coisa e associar a uma outra causa, algo que vai acontecer. Tá legal? Então, o David Hume, ele entra muito nessa questão dos sentidos, tá? De a gente a nossa mente tá trabalhando em prol desses sentidos, tá legal? Então aqui, ó, eu botei uma planilhazinha aí até para quem tiver alguma dúvida, né? Tá aí, é só dar um pause aí e copiar. Não, por exemplo, semelhança, né, que eu disse. Uma ave desenhada num papel me faz lembrar uma ave que vemos voar. Exemplo aqui que o autor aqui deu. Contiguidade no tempo e no espaço. Recordação de uma festa de aniversário que leva à recordação dos amigos que estavam presentes. Eu usei o termo de, sei lá, de olhar um livro e lembrar de que eu estudei, enfim. Né? Então, uma festa de aniversário, você recorda os amigos, né? Por exemplo, casualidade, causa e efeito. O vinho que você bebeu em excesso faz pensar que você vai fazer o quê? Ter uma ressaca. Né? Então, você está bebendo ali, caraca, vou ficar mal. Então, é isso que o David Hume estabelecia. Tudo isso dentro dos sentidos. Tá legal? E aí eu coloquei até uma imagem aqui bem legal, que é um mapa mental aí que eu já até fiz vocês trabalharem um pouquinho, né? A questão dos empiristas versus racionalistas. Tá aí, ó. Os racionalistas Platão, né, com a sua teoria das ideias, e o Descartes, né, que foi o grande racionalista aí. E aí os empiristas aí, Locke, Bacon e Hume, com as suas características aí. E depois eu já disse, né, que vai vir o Kant aí, o Immanuel Kant, e vai dar fim aí a esse conflito aí, mas isso aí são cenas para o próximo capítulo, nosso grande Kant, a gente vai ver aí, e vai ficar bem claro aí, vocês vão conseguir entender direitinho essa questão aí, tá bom? Espero que tenham gostado, uma aula um pouco mais densa, né, com muitas características, então anotem, se tiverem dúvida, voltem o vídeo, façam pesquisa, enfim.
estudem, que é importante nesse momento, tá legal? É um momento de indecisão, mas vocês vão conseguir atingir os seus objetivos, tá legal? Grande abraço e fiquem com Deus.